existem indicações muito particulares para ser feito isso, né? Não é uma coisa que é para todo mundo. Os próprios laboratórios que fazem a análise genética, tem que, quando vai solicitar sexo, você tem que provar que é uma doença relacionada ao sexo, tipo hemofilia, por exemplo, só dá em homens. Com o avanço da genética, já é possível praticamente analisar todos os cromossomos do embrião. E aí, uma coisa que a gente tá falando de óvulo, que é um assunto que tem muita coisa para falar, mas é sobre a genética, que muitas vezes os pacientes querem saber como é que funciona esse processo aí da genética do óvulo. Tem gente que às vezes leva o óvulo para fazer análise, quer saber mais específico sobre aquele embrião que vai ser implantado dentro da mulher. Então, existe, eu sei que você falou errado, mas existe fazer análise do óvulo também. É mais raro, você tira uma célulazinha que ele eliminou, que é a análise do corpúsculo polar, e você faz uma análise genética inversa para saber como o óvulo está. Isso é mais raro, não é muito utilizado. O que é mais utilizado atualmente é a biópsia do blastocisto, que o blastocisto é o embrião no 5º, 6º até no 7º dia de desenvolvimento. Então, o que é feito é retirada, a gente faz um procedimento que chama biópsia embrionária, que você vai entrar com uma agulhinha e tirar realmente um pedacinho daquele embrião de uma região do embrião que chama trofoblasto ou trofectoderma. É uma região que não é a área que vai gerar o embriãozinho, então não tem problema você retirar aquela parte ali. E aí, essas célulazinhas são retiradas, são enviadas para o laboratório de genética e o embrião é congelado até o momento que esse laudo sai. Então, aí, já com o avanço da genética, já é possível praticamente analisar todos os cromossomos do embrião. Então, tecnicamente, isso está muito avançado, mas na prática existem indicações muito particulares para ser feito isso. Não é uma coisa que é para todo mundo, até devido aos valores que isso agrega ao tratamento como um todo. Legal. E depois, mesmo que, por exemplo, no meu caso, eu fiz lá, não fiz nenhuma análise da época. Se eu quiser hoje fazer implantação, independente de onde for, é possível fazer essa análise? Sim, porque você congelou o óvulo. Então, no seu óvulo e embrião. O embrião também? Isso. Bom, aí teria que saber em qual fase que você congelou o embrião. Se você, como já tem mais tempo, pode ser que você tenha congelado no D3, que ele estaria com 8 células. O que seria possível seria descongelar esse embrião, levar ele até essa fase de blastocisto, aí fazer a biópsia e fazer a análise genética. Se ele já foi congelado em blastocisto, ele ainda assim pode ser descongelado, biopsiado e recongelado. Então, você tem todas as suas possibilidades ainda. Mas tem que ver no seu caso se vale a pena, quer dizer, é muito pessoal isso. Tinha quantos anos na época? Tinha 25. Pois será que tem sentido você fazer uma pessoa de 25 anos, fazer uma biópsia com a chance de alterações genéticas é muito baixa, né? Você tem que ponderar e recongelar um embrião, né? São coisas a se considerar, né? Sim, são dúvidas que eu acho que a gente sempre, ao decorrer, vai ter aí. Agora, assim, falando até um pouco desse preparo, né, para transferência, que eu acho que também muitas pacientes querem saber como é que funciona o preparo ali para a transferência desse embrião hoje, para uma mulher, para a mãe que vai se preparar ali. Você fala no caso do embrião congelado? Isso. Não, lógico que você vai fazer a avaliação básica, como sempre, né? Antes de ter mais tempo que ela congelou, você vai avaliar endométrio, tem um ultrassom básico para avaliar endométrio, presença de pólipos, suspeita de endometrite, dependendo dos achados do ultrassom, você vai partir para uma esteroscopia, as dosagens hormonais, essas coisas clássicas, né, e básicas, lógico que elas são fundamentais. E o preparo ele pode ser totalmente artificial, onde você vai dar estrogênio e posteriormente progesterona, né? E você vai preparar o endométrio quando ele está numa espessura adequada e o número determinado de tempo de uso de estrogênio, você associa a progesterona e aí tem que estar casado com o laboratório para você organizar o descongelamento, para quando o embrião for descongelado, o endométrio está no ponto adequado para receber aquele embrião, né? Endométrio é a camada interna onde o embrião é colocado. E também existe a possibilidade de você fazer esse preparo em ciclo natural. Quando a mulher está ovulando, quando a mulher já está na menopausa, não tem jeito, porque ela não está ovulando, não tem jeito, ela não vai produzir, não vai ter folículo e, consequentemente, vai ter os hormônios necessários para
prepara o endométrio. Se ela está ciclando normalmente, você pode fazer um rastreamento de ovulação, à medida que você vai acompanhando o desenvolvimento do folículo dela, que o folículo é que vai produzir o estrogênio, né, endógeno da própria paciente, que por sua vez vai preparar o endométrio. Aí é um acompanhamento que te exige mais atenção, né, que ela pode ovular, você tem que ficar bem atento a isso. Aí você pode acompanhar, além do ultrassom, com esses testes de rastreio de ovulação, né, que quando o LH está subindo, ou quando está com um determinado tamanho do folículo, você já dá o HCG, seria o natural modificado, né, que é o mais prático, vamos dizer assim, de fazer. E a partir desse momento que você dá o HCG ou que ela tem um pico do LH, você também organiza o descongelamento do embrião. Na literatura parece que esses resultados em termos de evolução obstétrica, não de taxa de gravidez, mas de complicações obstétricas, seria menor. Parece que o corpo lúteo, que é a estrutura que forma depois que o óvulo é eliminado, né, onde é que vamos dizer, aquela casca do folículo, vamos dizer assim, entre aspas, que é o corpo lúteo, é uma glândula, né, que produz progesterona e várias outras coisas que parece ter um papel muito positivo no desenvolvimento da gravidez, na placentação, na formação do trofoblasto. Parece que a evolução obstétrica dessas gravidezes é melhor, mas é uma coisa que está meio em cima do muro, assim, ainda, mas tem luzes, né, assim, sinais mostrando isso. A Patrícia, se quiser completar alguma coisa aí também. Eu acho que é isso que ele falou. Você pode escolher entre 3 formas de fazer a transferência, né? Um ciclo artificial, um natural modificado e um natural. Isso vai depender da própria paciente, né? Se for uma paciente em menopausa, a gente não tem muita escolha, né? Ou um paciente com ovário policístico que não ovula também, a gente não tem muita escolha. Entendi. Não, legal. E uma coisa que a gente também, eu acho que é uma dúvida aí de paciente, quando você vai fazer... colocar lá os embriões, né? Fazer esse preparo. A mãe pode escolher, por exemplo, essa questão de sexo e tudo, que é uma coisa que é meio polêmica, né? Não sei se existe, se algum paciente chegou a perguntar isso para você, eu quero ter 2 meninas, quero ter 2 meninos. É um tema que... não pode. Não pode? Não pode. Aqui no Brasil não pode, porque está lá na resolução. Não pode ter seleção de sexo. E até recentemente saiu reforçaram isso, né? Você tem até que, os próprios laboratórios que fazem a análise genética, você tem que, quando vai solicitar sexo, você tem que provar que é uma doença relacionada ao sexo, tipo hemofilia, por exemplo, só dá em homens. Aí você tem que ter um laudo geneticista falando que aquela pessoa é portadora de tal doença. Então, por essa razão, tem que escolher o sexo feminino ou masculino, dependendo da doença, né, que ela vai incidir com maior frequência, né? Entendi, legal. É porque, assim, lá já a questão fora do país já existe essa possibilidade, né, ou não? Que você pode escolher sexo, as características, quando a pessoa for... Depende da legislação de cada país, né? E até de cada estado, nos Estados Unidos bobear, né? Tecnicamente, é possível. Sim. Tecnicamente é possível, mas não, aqui no Brasil é proibido. Então, não pode mesmo. Não, perfeito. Eu acho que isso é importante a gente falar, porque às vezes o paciente chega, né, no consultório achando que muitas coisas que já ouviram falar e tem que entender sempre também o que é possível, o que é permitido. É muito importante a gente deixar todo esse Mas processo. O que acontece é que as análises genéticas vêm com sexo. E o que a gente faz é escolher o melhor embrião independente do sexo, já que não é permitido. E muitas das pacientes assim fazem. Eu acho que a gente não tem nenhum problema com as pacientes. Se você conversar com elas, elas entendem, né? Porque às vezes, eu quero um menino, só que a menina é que tá mais bonita, e aí? Agora, só para vocês me corrijam, mas teve um reforço disso bem recente agora, não foi? Porque quando você mandava para estudo genético, os laboratórios já soltavam o sexo. Eu acho que eles não estão soltando agora mais. não soltam mais. Isso foi uma coisa, deve ter 2 meses que a gente recebeu essa coisa agora. Interessante. Então, às vezes você falava, às vezes você colocava... A paciente já sabia o que ela tinha. Não por você tinha... Ela estava querendo fazer sexagem ou não. Ela fazia justamente para eliminar doenças genéticas. Mas o resultado já vinha com o sexo do embrião. Então, o que acontecia era isso. Então, ela já tinha ciência do que ela tinha. Aí, essa mudança, acho que foi 2 meses, sei lá, foi recente que veio isso. Mas não que ela escolhia, né? Ela não fazia a escolha. Sim. Quem escolhia para ela era a Raquel pela qualidade embrionária. Sim. Mas daí, na hora que transferia, muitas falavam assim, você transferiu foi a menininha ou o menininho? E vinha no próprio laudo. Tava lá no próprio laudo. E ela recebia o laudo. Ela recebe o laudo também. Então, isso que mudou recentemente. Não, que ela fazia
biópsia para saber o sexo, mas com o resultado ela sabia. Então isso foi uma mudança recente. Que legal. E aí, um ponto também que eu acho que é interessante falar é sobre essa implantação. Existe um número específico que é interessante fazer, por exemplo, tem mulheres que acima de 40 anos, às vezes ela tem 10 embriões. Aí ela quer fazer 1, ou 2, 3. Como é que funciona esse processo? Pode. Mais uma vez, a gente está sobre uma regra, né? Sim. Então, a regra do CRM, ela é bem clara, né? As pacientes até 35 anos, elas podem transferir apenas 2 embriões. A 37, exatamente. Ah. Até 37 anos, elas podem transferir até 2 embriões e a partir daí 3. E se for um embrião que foi analisado geneticamente, a preferência é que se transfira um embrião de cada vez. Mas não é obrigado. Mas isso tudo não é uma obrigação. A gente não pode transferir 5, 6 embriões para uma paciente porque ela quer, né? Mas tem pacientes que mesmo dentro da regra não querem 2 embriões, querem um só. Né? E aí a gente pondera a questão de chance de gestação em relação ao número de embriões que estão sendo transferidos também. Legal. E mais uma vez entra a história da paciente. Uma paciente que já tem um filho, ela fez uma ligadura de trompa, ou o marido fez uma vasectomia, de repente essa paciente, mesmo que ela possa transferir 3, ela seja com 40 anos, vale a pena ponderar o fato dela não ser infértil, né? Ela não está engravidando por uma questão mecânica, né? Então, de repente, você transfere 2 ou 1, né? Daí depende da qualidade do embrião também, aí é uma conversa do embriologista, do médico, do paciente, né? Então, ponderar essas situações especiais. E às vezes a paciente não quer correr o risco de ter gêmeos de nenhuma forma. Mesmo não tendo filho nenhum, né, anterior. Não, realmente é mais arriscado. E assim, falando até nesse processo desses embriões, né, que estão congelados ali. Então, hoje, de acordo com a idade da paciente, pode realmente ter esses números, né, que aí é padrão, e acho que dessa parte ficou tranquilo. E quanto... Tem a ver com isso, lembrar que quando a paciente está fazendo com óvulo doação, que o óvulo é de uma paciente jovem, vai valer a idade da doadora, não a idade dela. Então, se ela tem 40 anos, usou o óvulo de uma mulher com menos de 35 anos, ela pode transferir no máximo 2 embriões. E se ela estiver fazendo com o óvulo que ela congelou, tem que também... A idade dela, né? É o óvulo próprio. Ela congelou o óvulo dela com 25 anos. Ela vai engravidar com 40. Então, vale a idade do óvulo que ela congelou. Da data que ela congelou. Entendi, legal. E como que funciona também essa questão da doação, por exemplo? Uma paciente quer falar, eu quero fazer algumas doações de óvulo meu para outras pessoas, sei lá. Como é que funciona? Acho que vocês querem comentar sobre esse assunto. A doação voluntária, assim, ela é raríssima. A gente tem um caso na clínica, só um único caso. Então, há muitos anos atrás. Foi por altruísmo, né? Assim, ela quis ajudar uma pessoa e doou. É diferente de um homem que doa sêmen e para ele é muito fácil colher. A mulher, para doar, por mais que ela tenha esse desejo de ajudar outra pessoa, como as injeções são nela, o processo é nela, a anestesia é nela, é você submeter uma pessoa saudável a um risco médico que ela não tem necessidade de passar. Então, isso inibe muito a questão das injeções, que você conhece muito bem. Você inchou, provavelmente, teve desconforto. Então, você submeter isso tudo a uma pessoa que é saudável... primeiro que a gente não tem essa doadora voluntária. Se tivesse, seria maravilhoso, porque a gente ia resolver muito dos nossos problemas de falta de óvulo. Mas não existe. Né? Assim, na clínica que nos procurou, é uma raridade. O que é mais palatável, vamos dizer, seria a doação compartilhada. É aquela paciente que vai doar metade dos óvulos para uma outra paciente infértil que precisa daqueles óvulos dela, e quem vai arcar com os custos do tratamento vai ser a receptora. Então, é uma troca bacana que é aceita legalmente no Brasil. Então, chama doação compartilhada de óvulos. Que legal, bacana. Então, hoje, e existe assim, por exemplo, um período, né? A paciente está lá com os embriões e óvulos congelados, e aí ela quer descartar esse material porque ela já teve os filhos e tudo mais. E aí existe essa possibilidade de doação, não é isso? E aí... É uma outra forma de doação, né?
Existe isso. O grande problema da doação compartilhada, esse é o ideal que acontecesse, é você casar receptor e doadora, né? Às vezes você tem uma doadora que tem interesse no doar, mas ela não tem nada do ponto de vista de semelhança física com a receptora. Então isso é um problema, né? Porque você tem que, as características físicas, o mínimo você tem que tentar casar, né? Então acontece, às vezes você tem doadoras, às vezes que não tem nenhuma identidade com a outra do ponto de vista físico, né, de semelhança física. E aí tem que assinar um termo, e aí, por exemplo, se essa pessoa que doou o futuro, ela pode conhecer, saber? Não, no Brasil a regra é anonimato. Tá. Agora, esse ano a gente teve 2 casos de pessoas que iam descartar embriões e resolveram doar, assim, né, a gente tem isso, então é uma coisa que, com muitos embriões que estão... Todas as clínicas têm embriões demais abandonados ou pessoas que já tiveram filho e não querem mais, né? Mas acho que esse é mundial, né? Só aqui no Brasil. E algumas pessoas topam, né, doar. E lógico que tem toda a documentação, todos os exames que você tem que checar para isso, né? E aí, mesmo quando as características físicas não são assim, semelhantes, você tem que falar para o casal que está recebendo ou para a pessoa deixar isso claro e ela ter ciência disso, né? Então é tudo muito transparente, né? E tudo assinado, vamos dizer assim, né? Não, legal. Eu acho que é importante a gente falar, né? E até uma coisa que, voltando ao assunto. Então, no Brasil, a doação temporária do útero, ela não pode ter caráter comercial, né? Foi isso tudo que a gente falou muito aqui. E como que os doutores aí, né, realmente lidam com essa orientação para as famílias, assim, quais os documentos são essenciais para que tudo, assim, ocorra de forma segura, até juridicamente? É o que a Patrícia colocou. Quando é feito pelas regras do Conselho Federal de Medicina, a coisa é, entre aspas, fácil. Você já tem os termos todos, né, assim, padronizados. Você vai, todo mundo, todos os envolvidos vão preencher aquilo. A autorização, no caso, a avaliação psicológica, né, que também tem que ter um relatório. Então, dá um trabalho, mas é um trabalho fácil de evoluir, vamos dizer assim. Agora, quando você não tem um parente, não tem uma pessoa que não é parente, mas também que possa ser o útero solidário, que tem que recorrer para fora do país, aí é o que a gente falou no início. O caminho é muito burocrático, né? Não pelo lado médico, como a gente colocou, mas pelo lado da logística toda. Envolve muita coisa que a gente nem sabe direito ainda, né? Aí a Patrícia pode forçar isso aí. Até os próprios cartórios têm regras para essas pacientes que são submetidas a tratamento de reprodução humana. Então, toda vez que tem um caso que por exemplo, de um casal homoafetivo, a gente faz um relatório para ela registrar a criança. Então, tudo que está dentro da regra do CFM e você faz da melhor forma possível, esse casal, né, independente de ser homoafetivo ou não, ele vai ter uma facilidade de registro desse bebê. Tá? Mas se não tiver dentro da regra, eu acho que são as exceções. Aí eu acho que precisa contratar uma assessoria jurídica para a paciente ser informada de qual trabalho que ela vai ter, para ela não falar que não foi trabalhoso, porque vai ser trabalhoso. E respaldo médico do lado do médico também, né? Você fica respaldado, né? A coisa tem que ser toda legal, né? Não, com certeza. Mesmo os úteros de substituição feitos fora do país tem que ter assessoria jurídica. Legal. É importante aí, viu, gente? Você que estiver assistindo e quiser saber mais, a gente vai deixar todos esses conteúdos disponíveis e também os doutores vão respondendo, né? Claro que são muitas perguntas aqui, a gente poderia ficar falando aqui horas e horas. E até para a gente concluir essa parte aí, eu queria que vocês até falassem, né, o que hoje vocês estão vendo como tendência, né, para esse ano de 2026, nessa situação que nós estamos hoje, dentro do FIV e tudo mais. Você fala de características de paciente, assim? De tecnologia. A maior tendência é o congelamento de óvulo. É a conscientização das pacientes novas em programar o futuro reprodutivo delas, né? Elas pensarem nisso porque pensando agora tem solução no futuro. Então, pensar em congelar óvulo é pensar no seu futuro reprodutivo. Com certeza. Então, acho que a maior tendência é congelamento de óvulo, sim. E eu acho que, assim, a questão de congelamento de óvulo de paciente casada também, eu acho que virou uma tendência. Mas eu acho que a tendência é congelar óvulos mesmo.
Legal, é bacana isso. E tem uma pergunta que todo mundo fala, né? É muito caro fazer esse tipo de tratamento? É acessível para toda a população? Como é que funciona? A produção humana geralmente é um tratamento mais caro, né? Assim, é lógico que pode variar de clínica para clínica, mas tem um preço médio de mercado, né? Eu acredito hoje que está meio uniforme em relação às clínicas, né? Lógico que varia de caso para caso, se a paciente vai responder mais fácil ou não, se ela vai usar mais ou menos medicamentos, tanto é que o variável no custo são os medicamentos, né? É algo que, assim, a gente trabalha no sonho, em todos os processos, e você que está nos assistindo aí e quiser realmente saber mais como é que funciona o processo, tem todos os contatos da Clínica Cegonha, você pode fazer o contato, e lá vai ter uma equipe, né, que vai te receber, que vai fazer toda uma triagem, entender qual que está seu processo hoje, e possivelmente vai precisar de fazer um exame ou outro para fazer as investigações necessárias. Então, na clínica você vai conseguir saber tudo isso, como é que funciona. Falar da clínica é uma coisa que, para mim, como eu já conheço, é uma pessoa que eu super indico e falo que realmente é um tratamento mais personalizado. Existem muitas clínicas em São Paulo, fora e tudo mais, mas tem... Lá na Cegonha, eu vejo esse papel de um acompanhamento mais acolhedor, principalmente quando você tem que fazer essa decisão. Muitas mulheres, às vezes, quando procuram, é porque realmente elas já tentaram de todas as possibilidades e não tiveram outra solução, que é realmente fazer. E a chance dela ter. Então, o acolhimento da Cegonha, eu achei que, assim, pessoalmente foi um de todos, assim, que eu já conversei e vi, realmente eu super indico. Nós estamos aqui chegando, né, no final desse podcast aqui, até queria que Dr. Rodrigo, doutora Patrícia, Raquel, se vocês quiserem acrescentar algo, falar alguma coisa que a gente não falou aqui na pauta. Eu acho que a Raquel podia pegar um pouco dessa parte de sêmen, né? Que é um pouco, fala pouco poder falar, é uma coisa mais sucinta, eu acho importante. A gente falou muito, né, da mulher, foi muito bom, a gente esgotou bastante essa parte. Mas é só, às vezes, se for o caso, a gente faz até um outro podcast depois só do fator masculino, mas lembrar que depende 50% do outro, né? E dos fatores de infertilidade, se for juntar todo mundo, né, todos os casais inférteis, metade deles a responsabilidade vai ser do fator masculino, né? Vai ser um problema masculino. Então, esse fator masculino que a gente chama tem que ser muito bem investigado. Então, o espermograma básico, né, como a gente já falou, pelo menos 2 espermogramas espaçados com pelo menos 60 dias é essencial, né? Porque, como você falou, pode ter um espermograma que tem um resultado ruim e aí você vai ter um outro com resultado normal. Então, você tem que ter pelo menos 2 e até 3, nesse caso, quando o resultado não é concordante, você tem um terceiro. E aí, nessa análise seminal, a gente, além do espermograma básico, a gente faz uma série de avaliações do DNA do espermatozoide, como ele está, se esses espermatozoides têm a motilidade boa, se tem a forma boa, se ele está produzindo reações radicais livres. Então, isso tudo a gente faz no espermograma. Então, não esquecer, a infertilidade ela é conjugal, né? Então, não é só culpa da mulher, não é só responsabilidade da mulher, metade é responsabilidade do homem também, né? Legal, legal. E vocês têm um laboratório, né, específico, né, lá dentro da clínica, né? Sim, a gente faz todos esses exames no sêmen, né, que a gente chama da análise seminal completa. Então, a gente faz ele de acordo com uma necessidade específica de uma alteração seminal, ou a gente faz para uma... Não, vamos olhar tudo, então, de uma vez. Aí a gente faz esses exames todos de uma vez. Legal. Eu acho importante a gente colocar em relação ao fator masculino que o leigo, de uma maneira geral, principalmente o homem, né, acha que o espermatozoide fertilizou o óvulo, seja por aquela técnica do X, que é tradicional no caso de fator masculino, acabou, né? E a Raquel pode até me corrigir, mas a qualidade do sêmen, fator masculino, impacta muito na qualidade embrionária, né? Que metade da carga genética é do homem, né? Então, o fator masculino grave, você vai ter um número de embriões de qualidade inferior, né? Vamos dizer assim, no final da coisa, né? Então, tudo é culpa da mulher, não é, né? O que a Raquel colocou. Até na qualidade embrionária, o sêmen também é importante, isso, né? Até 8 células, quem manda no embrião, vamos dizer, quem está comandando o DNA é o óvulo.
A partir de 8 células acontece a ativação do genoma do embrião. E aí é o DNA da mãe, né, do óvulo, com o DNA do espermatozoide. Então, o que a gente vê é que a partir do D3, no terceiro dia, quando o fator masculino é muito grave, esses embriões eles se desenvolvem de uma forma pior do que de um sêmen de um homem que não tem problema nenhum. Então, aí é importantíssimo, porque realmente não é só igual o Rodrigo falou, fertilizou, beleza, vamos tocar o barco e vai ser tudo igual. Não é, né? Porque tem todo esse impacto do DNA do espermatozoide a partir do embrião de 8 células. E para seria a identidade genética do embrião. É bem interessante isso. E até um ponto que vocês estão falando de genética, eu estava até conversando isso com o meu médico hematologista, porque a minha genética ela foi alterada, porque eu fiz o transplante de medula óssea, pelo fato de que o meu doador, né, de medula, ele é homem e eu fiz todo o processo dessa genética da mudança, né? E eu era... O meu tipo sanguíneo era A positivo, hoje é A negativo. Olha. E aí, assim, na minha genética hoje, que a gente chama no exame que chama quimerismo, né? Que é o exame que faz para saber se as células do meu doador estão 100% no meu organismo ainda, que fez o transplante, é necessário saber como é que tá essa contagem. E aí eles brincam comigo que agora eu virei tipo um homem, assim, né? Nessa brincadeira toda. Aí o doutor falou assim, olha, se um dia, né, for fazer, você realmente for ter filho, passar por todo esse processo, se um dia você precisar de fazer um exame de genético seu com ele hoje, né, a situação tá hoje, vai bater. Não vai bater, assim, né, 100% por essas questões, né? Eu também não entendo muito, não é da minha área, mas... Mas seus óvulos foram congelados antes do transplante. Isso. Então, seus óvulos não tem nada do doador, né? Eles estão, vamos dizer, femininos ainda. Isso. Né? Então... Eu falo assim, se fosse tirar hoje, né? Para provar que é seu filho. Para provar que é meu filho. Fazer uma coisa jurídica mesmo. Isso, uma avaliação exatamente. genética por razões jurídicas ia dar uma incompatibilidade. Exatamente. É uma curiosidade aí que eu comentei, mas eu acho que até muitas pacientes às vezes já me perguntaram isso. Mas é legal, acho que eu gostei muito desse assunto que a gente falou aqui. Tem muita coisa que a gente pode abordar. Tem outras perguntas aqui, mas eu não sei como é que tá. Só uma coisa que eu acho que também pode ser considerado assim, uma inovação é a inteligência artificial no laboratório. Então, a Raquel pode até falar um pouquinho sobre isso. Legal. Eu até falei, né, na hora da qualidade oocitária, que já existem, né, esses programas de inteligência artificial para predizer, tá? Fazer uma predição do potencial daquele óvulo virar um blastocisto. E a partir daí, a paciente vai considerar se ela precisa congelar mais óvulos ou se aqueles que ela já tem congelados são suficientes. Legal. Como geralmente as pacientes, elas, até pela questão financeira e tudo, elas não ficam congelando, mas é interessante ter essa ferramenta para poder falar para elas, olha, você tem 8. E eles não estão com aspecto bom, né? A inteligência artificial está falando aí que a partir desses 8 você vai poder ter apenas um blastocisto. Como uma forma de planejamento familiar, é pouco. Então, ela terá que congelar óvulo mais vezes para poder... eu quero ter 3 filhos. Então, ela teria que ter pelo menos 30 óvulos congelados para poder ter um número de blastocistos que tem uma chance dela ter os 3 filhos que ela quer. Uma outra maneira de utilizar a inteligência artificial é na classificação embrionária também, que tem a capacidade de acompanhar o desenvolvimento ou a forma do embrião e falar, não, esse embrião aqui tem uma chance de 60%, ou de 70% ou de 80%. Né? Então, a tendência é que todo esse processo seja feito de forma automatizada, utilizando inteligência artificial. Então, no México já está funcionando o primeiro laboratório totalmente automatizado. Então, coloca-se os óvulos numa ponta e já sai o embrião na outra ponta, analisado geneticamente. Nossa, então, assim, legal. Esse é o futuro. Custa milhões ainda, né? É uma coisa que está em teste. Acho que, se não me engano, tem menos de 20 crianças ainda nascidas com essa tecnologia.
mas é o que vai acontecer no mundo daqui a pouco. Né? As crianças vão ser principalmente geradas em laboratórios de fertilização in vitro do que por concepção natural no futuro. Então, isso é fato. Que legal. Né? Então, legal. não tem muito como fugir disso. Entendi, muito legal toda essa tecnologia, né, que a gente está falando aí. Até, igual eu falei, a gente poderia falar aqui, tem muitos assuntos, né? Inclusive a parte também de alimentação, porque eu acho que é legal também, né, no futuro a gente pensar, né, falar um pouco sobre esse assunto, que às vezes, hoje em dia tem se falado bastante. Nós estamos chegando ao final de mais esse podcast e eu queria agradecer a presença da doutora Patrícia, a presença do doutor Rodrigo, da Raquel, e assim, agradecer a todos vocês mesmo de coração, porque eu acho que é um tema que a gente pode abordar bastante. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, curte, compartilha. E quem sabe aí a gente não pode trazer aí outros temas legais para vocês assistirem e acompanhar todo esse processo. Vou deixar a palavra com cada um aí para finalizar. Eu acho que a mensagem que todo mundo deveria levar para casa é pensar sempre no futuro reprodutivo, para a gente não arrepender depois de não ter programado. Tá? Mas estamos abertos para conversa com as pacientes, para elas entenderem todos esses processos, tanto da fertilização quanto congelamento de ovo. Legal, obrigada. Só reforçando o que a Patrícia falou, e acho que informação é tudo, né? As pessoas procurarem se informar para não se basear em informações falsas, né? Coisas que não são a realidade, né? E criarem fantasmas, né? Sobre reprodução humana. Então, acho que quanto mais informação tiver e de fontes seguras, né? Acho que isso é fundamental, né? E tentar cada vez mais cedo, uma vez que as pessoas, a tendência de postergação de fertilidade, pensar no congelamento de óvulo cada vez mais cedo, né? Que é uma coisa que você falou, já está sendo mais divulgada hoje em dia, já não é o ideal, mas já melhorou bastante, né? O papel do ginecologista de rotina é fundamental, a gente está vendo essa participação maior. Então, isso aí é uma coisa importante, né? Para todo mundo ficar atento. Bacana. Da minha parte, eu acho que é um conselho, né? A saúde reprodutiva, ela reflete a saúde da pessoa. Então, uma pessoa que cuida da saúde, que se alimenta bem, que pratica atividade física, que mentalmente tenta melhorar e está em paz, isso vai refletir na saúde reprodutiva. Então, a primeira coisa é cuidar da saúde, né? Afinal, nós somos prestadores da saúde, então a gente tem que colocar essa observação importante. Cuidem da saúde, porque na hora que você precisar da reprodução, ela vai estar funcionando bem. Né? Então, cuidar da saúde, pensando também na saúde reprodutiva, que isso também seja um estímulo para cuidar bem da saúde, da alimentação e tudo que é necessário, né, para a pessoa estar completamente saudável, né? Com certeza. Mais uma vez, obrigada pela presença ilustre de vocês. Tem tanto tempo que a gente está tentando fazer essa gravação. Foi bom, foi ótimo. E também queria aproveitar, né, para a gente ir já encerrando aqui, para falar para vocês, né, qual que é também o papel para vocês, que vocês entendem, do marketing nessa história aí, que eu acho que é importante também vocês darem esse feedback, né, porque antes vocês tinham todo o processo, né, do marketing lá, mas o que hoje o marketing ele é importante para a clínica hoje de vocês? No nosso caso, eu acho que é marcar um espaço, né? Tá marcando um espaço que é nosso. Eu acho que o espaço a gente já tem e essas estratégias de marketing é para que esse espaço não se perca, né? Porque é um espaço que é nosso por merecimento, porque a gente tem 30, 40 anos de experiência, a gente já fez isso muito, né? A gente é muito conhecido, então o marketing eu acho que entra nisso, né? De cravar o nosso lugar ali no espaço da reprodução, vamos dizer, né? da reprodução do Não Brasil. que nós sejamos melhores que ninguém, é isso, mas a gente tem uma história, igual a Raquel falou, né? E acho que isso é importante. E a informação séria também, ela precisa ser divulgada, né, para outros pacientes, mas como uma forma de realmente trazer a forma correta, né? Porque acho que muitas clínicas aí, às vezes, né, fazem às vezes de outra forma e a gente procura sempre seguir todas as regras, né, do CFM e tudo, e a gente sabe que é importante ter todo esse trabalho, né? Então, eu acho que eu queria mais era que vocês falassem essa importância aí, pronto.